Boa noite, sejam bem-vindos. Espera a galera entrar. Opa, Bruna! Como é que você tá, irmã? Nosso convidado chegou cedo. Do Rafael aí. Oi, Rafael! Taranana, chegou o homem. tudo bem? Boa noite, cara. Boa Boa noite, noite, tudo bem, né? Aquino, nosso querido Alisson, tá aí também. Sejam Vi que a bem-vindos. Bruna tá aí também, né? Um Oi? abraço pra Bruna. Boa noite, Alisson. Sejam todos bem-vindos ao sexto. Estamos chegando ao fim. Episódio da série do Mar Vermelho da Igreja. E hoje temos eu diria que é o episódio principal, que é sobre a própria Reforma Protestante. É. Então hoje vai ser uma grande aula de história, e com essa responsabilidade está o Rafael. Eu vou começar me apresentando. Meu nome é Simon, eu sou administrador aqui do Apostolado e também sou administrador do Methodist Project, que é um projeto de tradição católica aqui no Instagram. Nós trabalhamos com financiamento coletivo, então nós temos um Apoia-se. Nós publicamos hoje lá no nosso site, que é o methodisproject.org, um texto sobre o livro de Eclesiastes, que eu acredito que vem a calhar muito com o tema de Quaresma. Não só com Quaresma, mas pandemia e outras questões. O mundo hoje como tão corrido e a gente vê na Bíblia aquele livrinho curtinho falando que tudo é vaidade. É uma reflexão assim bem perene. Então, aproveitando também que falamos de Quaresma, você pode ir lá na nossa bio, olhar o link do Apoia-se e pensar: estamos desprendendo um pouco dos bens, então eu vou juntar aqui o troco do pão e começar a apoiar esse projeto para evangelização, porque o nosso valor começa a partir de R$ 10. Então, é literalmente o troco de pão do mês inteiro. Fica à vontade para conhecer, para nos seguir, e agora, nosso querido Rafael com a sua apresentação. Bom, para quem não me conhece, eu sou Rafael Cronge. Faço parte do apostolado já, não sei quanto tempo, acho que uns 2 anos já, né, Simon? 2, 3 anos. Você entrou antes de mim, então não vou saber. Entrei antes de você, foi? Você entrou antes de mim, Minha, cara. minha memória para essas coisas é péssima. E Bem antes. eu sou graduado em Direito, estou começando o mestrado em Direito agora. Estudo especificamente História do Direito e assim, o meu campo de estudos ele se relaciona muito com as questões religiosas, porque basicamente o que eu estudo é História do Direito, mas a relação entre direito e religião, portanto, os efeitos da religião na política, na sociedade, no direito, enfim. Então, esse tema da reforma protestante é, por assim dizer, o ponto de partida para compreender o direito e a política e a sociedade moderna. É um tema que eu estudo com bastante interesse e, diga-se, que é um tema a nível internacional muito estudado pelos historiadores do direito. Muitas obras nesse sentido, é um negócio impressionante. Bom, Acho que você caiu na formação certa, né? foi. Você Exame ganhou a formação providencial. certa, né? Então, Exatamente. nós vamos começar com uma citação aqui do livro O Desenvolvimento da Doutrina Cristã. Está na página 32, para quem quiser dar uma olhada depois, se estiver em casa. Que é aquela clássica frase do Newman. E uma coisa, pelo menos, é certa. Seja o que for que a história ensine, omita, exagere ou suavize, ao menos o cristianismo histórico não é o protestantismo. Se alguma vez houve uma verdade segura, é essa. E o protestantismo sempre o percebeu. Com isso, não quero dizer que todos os escritores do lado protestante o tenham percebido, pois era moda no início, ao menos como argumento retórico contra Roma,
apelar às épocas passadas, ou algumas delas, mas o protestantismo como um todo percebe e percebeu isso. Isso é demonstrado na determinação já mencionada de dispensar completamente o cristianismo histórico e formar um cristianismo a partir da Bíblia somente. Os homens nunca o teriam deixado de lado, a menos que tivessem se desesperado dele. Aprofundar-se na história é deixar de ser protestante. Algumas pessoas nunca devem ter ouvido o prelúdio desse trecho. Dessa frase, né? Sim. Então, Rafael, começando aqui, eu vou lançar uma pergunta. Tendo em vista que o contexto histórico, né, que a gente já está nas lives de história, caso teve a de Patrística, que foi infelizmente cancelado, o Dessac está aí, fez a live de Idade Média, que foi muito boa também, e agora chegamos à culminância que é a Reforma. Tendo em vista o momento histórico, a questão doutrinária e também o próprio conceito que a gente inaugurou aqui do mar vermelho da igreja, a igreja atravessando esse caos da história, sem se afogar, como Israel fez, né? Os inimigos se afogam, Israel continua. O que dizer desse momento da história, que é a reforma protestante? Eu acho que, pelo menos da igreja ocidental, né, da parte ocidental da igreja, melhor dizendo, assim um dos momentos mais problemáticos em muitos aspectos. E essa colocação do Newman é muito interessante porque ela aponta para a raiz do problema. Quer dizer, a raiz do problema protestante é a desconsideração da história da igreja, mas não da história pela história, até porque naquela época a ciência histórica não era tão desenvolvida assim. Os desenvolvimentos da ciência histórica são mais recentes. O desprezo da história que há no protestantismo já desde o início, ele é um desprezo que parte de um fundamento filosófico específico do nominalismo. Então, a história da Reforma Protestante, por assim dizer, ela começa no final da Idade Média, na decadência da escolástica. Nós temos que voltar aí pelo menos uns 2, 3 séculos para entendermos o movimento social, o movimento intelectual e algumas consequências políticas desse movimento todo. Políticas, eu digo, políticas internas dentro da igreja. Compreendamos propriamente a reforma. A questão é que... Uma coisa aqui. A gente tem gente que já está informado do assunto, só que tem algumas pessoas que devem estar chegando aqui pela primeira vez. Então, se for possível, eu gostaria de pedir que você resumisse o que seria o nominalismo. Curtas Não, eu palavras. vou explicá-lo. Se for possível. Com o maior número de detalhes possível. A questão do nominalismo, para ela ser propriamente compreendida e para ser compreendida esse desprezo da história que o nominalismo causa, é necessário que nós comparemos o nominalismo com uma outra vertente da escolástica, que é a vertente que hoje nós chamamos de tomista, mas que também tem como um dos grandes nomes o mestre de Santo Tomás, que é São Alberto Magno. Isso porque a escolástica ela tem como uma das características, embora não seja a unanimidade, né, mas uma parte da escolástica ela se desenvolve pela glossa e pela interpretação de Aristóteles. Aristóteles foi o filósofo grego, né, o segundo filósofo grego, talvez maior que Platão, talvez não, que por algum tempo permaneceu razoavelmente ignorado, mas não completamente. Quando você pega Santo Agostinho cita Aristóteles, mas parece que o grosso das obras aristotélicas foi mais ou menos perdido, ficou guardado em alguns mosteiros e não foi tão bem utilizada. Há indícios, por exemplo, de que no Mont Saint-Michel, ali lá no norte da França, as obras completas de Aristóteles estavam ali guardadas. Então, existem alguns indícios de que no Ocidente conhecia-se Aristóteles, embora ele não fosse tão estudado profundamente até certo período. E Aristóteles ele é, por assim dizer, guardado e revivido depois da cristandade, depois do começo da cristandade, no mundo árabe, no mundo islâmico. Você não sabia.
Tanto é que parece que as primeiras traduções francesas, quer dizer, latinas de Aristóteles, elas são feitas, em primeiro lugar, do árabe. E depois, ou assim, das interpretações que Averroes e outros filósofos muçulmanos fizeram de Aristóteles, depois essas traduções são revistas e repensadas e os problemas são purgados, né? São Tomás é um dos grandes nomes disso. Em parte, a problemática que envolveu a introdução de Aristóteles pelos dominicanos, especialmente São Roberto Magno e São Tomás de Aquino, e os agostinianos, era por causa dessa tradição muçulmana que tinha Aristóteles como um dos seus fundamentos. Então, Aristóteles era um filósofo não apenas de origem pagã, mas aliado com hereges, aliado com ou hereges ou povos de outras religiões. Então, existia todo um problema aí. Né? Mas o Só fato é um, que... só uma Sim, coisa aqui importante. Algumas pessoas falam, né, da Igreja Católica, dizendo, a Igreja Católica absorveu coisas pagãs, etc e tal. É claro que a Igreja Católica absorveu coisas pagãs. Quando Jesus tocava os leprosos, tocava os doentes, ele os curava. Assim como Cristo, exato, a Igreja, sendo o corpo de Cristo, absorve isso, purga os erros e toma o que é bom. Um exato. exemplo disso é que antes de Aristóteles, muito antes de Aristóteles, eu acho que eu comentei até com você que eu estava lendo uma obra disso para a faculdade, a igreja absorveu muito de Platão, que também é Sim, pagão. também é pagão. A patrística absorveu muito mais Platão do que qualquer outra coisa. Isso, isso. Especialmente por causa de Santo Agostinho. Sim. Depois, já depois que ele se converte, ele se aprofunda no platonismo e tira dali muitas coisas boas. E existe até aquela problemática que São Justino levanta, né, dos pagãos virtuosos, quer dizer, a possibilidade de que um sujeito, sendo pagão, pela investigação filosófica, conhecesse alguma coisa de Cristo e, bom, pela aplicação dos méritos de Cristo, ele também fosse salvo. Né? Dante coloca os pagãos virtuosos no limbo, junto com os profetas e os patriarcas do Antigo Testamento. Isso mostra exatamente como a igreja considera os pagãos. Né? Não são como povos que precisam ser eliminados. Pelo contrário, são povos que precisam ser convertidos e que eles mesmos podem acrescentar a vida da igreja modestamente. Se Mas for para eu citar estou uma falando tudo coisa, isso. se for para citar uma Sim, coisa que o cristianismo absorveu do paganismo, foi isso aqui. A Bíblia foi escrita em grego, o Novo Testamento, não foi hebraico. exatamente. A Septuaginta é em grego. E o Novo Testamento também. Sim. Mas por que eu estou falando disso? Porque como a escolástica, pelo menos uma certa corrente da escolástica, ela se desenvolve por interpretar Aristóteles, né, e aproveitando aquilo que é verdadeiro Aristóteles, não só em Aristóteles, mas também em Aristóteles, a novidade é Aristóteles, nós temos pelo menos duas linhas de interpretação aristotélicas aí. Uma, que é a Ah, linha mais tomista, a linha que nós chamamos de tomista, né, que inclui São Alberto Magno e alguns outros pensadores também, e a linha nominalista. A disputa, basicamente, ela surge por causa de um texto de Porfírio, eu acho que é Porfírio, é o Isagoge. É um texto sobre as categorias aristotélicas, uma das obras um aristotélicas. texto E é um texto que causa esse problema, de interpretação e que é o Romanos acaba... 9 da filosofia. Exatamente, é o Romanos 9 da filosofia. Ele é um texto medieval que trabalha o problema das categorias em Aristóteles. E o problema ele é mais ou menos o seguinte, de maneira muito geral mesmo. Aristóteles ele formula que nas categorias que existem as substâncias individuais, né, que são os indivíduos, os entes que existem, e para além dos entes que existem, existem os gêneros ou as espécies, que são as segundas substâncias, mas ele não define muito bem o que é isso. E ele deixa a questão mais ou menos em aberto. E claro, uma questão muito difícil, ele não tinha mesmo que se debruçar sobre ela. A mera percepção já é suficiente num caso desse. Né? É uma percepção racional, não é uma mera... Então, mas isso acaba gerando um problema. Qual o problema depois, na Idade Média? Uma disputa acerca da existência ou não, do estatuto ou não dessas segundas substâncias.
é a famosa querela dos universais. A querela dos universais, ela foi debatida pelo menos entre dois grupos, não é? Esse grupo nominalista que negava a existência dos universais, negava a existência dessas substâncias segundas, enquanto alguma coisa que tivesse substância mesmo, eles alegavam que as substâncias segundas não passavam de nomes dados pelos homens às coisas que existiam. Então, você via um cachorro e você via dezenas de cachorros, mas cada um tinha uma substância, mas você dava um nome comum a todos, mas esse nome não indicava nenhum gênero, ele indicava apenas era só uma relação linguística. Né? Santo Tomás, por Algo outro lado, relativo para como? algo Exato, relativo trazer para a exato, nossa se você linguagem, fizer uma... dá para relativizar É, essa coisa. era para relativizar. Mas Santo Tomás afirmava, não, ó, bom, existe um grau de sutileza nessa questão, é verdade, mas os gêneros, eles existem. E eles existem em Deus, em primeiro lugar, né? E por existirem em Deus, eles têm substância. Simon, Tá travou dando aqui umas, ou foi tá aqui dando ou foi umas aí? travadas, a toda conexão tá um pouco lenta, cara. Se depois os gêneros existem em Deus, repete aí essa parte. Travou de novo. A conexão do Rafael tá um pouco lenta, vamos esperar. Por favor, sinalizem aí quem é que tá lento, se sou eu, o Rafael. Acho que é o Agora Rafael. foi? Alô, Agora foi? Voltou? alô, alô. Pronto, Alô, som? Voltou? Pronto? voltou. Bom, então, os Depois gêneros... existem em Deus. Repete essa Sim, parte. então os gêneros existem em Deus. E a partir de Deus é que Deus cria todas as coisas e cria todas as coisas com base nesses gêneros, né? Na razão desses gêneros, enfim. Por que eu estou falando disso? Que é um negócio muito, muito denso e que nós não temos sequer tempo de nos aprofundar aqui. É porque o nominalismo, ele se torna... Ele é a quarta fase já da escolástica, é o período de decadência, isso não sou eu quem diz, é o Giovanni Reale, um grande historiador da filosofia, e vários outros também. Já é o período de decadência da escolástica. Quando Guilherme de Ockham nega a existência dos universais, nega a existência dos gêneros, ele impede ou ele dificulta muito um certo tipo de raciocínio que é muito próprio na igreja, que Nosso Senhor mesmo usa, que é a famosa analogia entes, né? Que é você, por meio das coisas que existem, por meio dos entes, por um processo analógico, por um processo de conhecimento dessa realidade e por um processo de analogia com base nessa realidade, você chegar a compreender alguns aspectos de Deus. O próprio São Paulo fala disso, Nosso Senhor se utiliza disso inúmeras vezes, né? São as várias parábolas e as alegorias que ele faz. E a filosofia cristã sempre se utilizou disso, mesmo que não tivesse compreendido essa questão filosoficamente. Isso era um modo de raciocínio que pouco a pouco foi se tornando mais claro e foi ganhando contornos filosóficos mais precisos. Né? Guilherme de Ockham acaba com a sua teoria de que os gêneros não existiam, ele acaba impedindo que a analogia índice se desenvolva propriamente, ou que ela continue sendo feita. Por quê? Porque ele quebra aquilo que pode unir os entes individuais e que pode permitir a passagem do conhecimento dos gêneros para o próprio Deus. Porque a analogia entes, ela procede por um processo de conhecimento das substâncias, né? E esse processo, quanto mais ele avança, mais ele chega até Deus para compreender aspectos de Deus. Então, nós compreendemos aspectos de Deus por meio do homem, compreendemos aspectos de Deus por meio dos animais, por meio da natureza criada. Nós vemos o trabalho do Criador e conhecemos o Criador por esse trabalho, né? Mas não por uma primeira observação, mas por um raciocínio refinado que vai se aprofundando no conhecimento das coisas que existem. Quando Guilherme de Ockham nega a existência dos universais, ele acaba impedindo esse raciocínio de funcionar. E ele, a partir daí, surgem, então, dois modos de pensar, né? Se você não tem mais a possibilidade de fazer a passagem das coisas mundanas, das coisas ordinárias, para as coisas divinas, você só pode pensar ou com a razão nas coisas humanas, nas coisas ordinárias, nas coisas naturais, ou aceitar passivamente a fé sem compreendê-la.
Então, ele acaba cindindo a relação entre fé e razão. Qual é o ponto aqui? O ponto é que Guilherme de Ockham, ele foi bastante influente, ele foi até a doutrina dele foi, não sei se essa específica, mas alguns outros pontos da doutrina dele foram muito questionados, ele teve até que se refugiar na Alemanha. Eu acho que agora a memória está falhando, não sei se foi em Wittenberg ou não, mas pode ter sido em Wittenberg. Mas o fato é Vocês que já Guilherme estão de vendo Ockham até que isso vai dar, né? Vocês já estão vendo o que isso vai dar. Guilherme de Ockham tem que fugir da Inglaterra. Ele era um oxfordiano, né, franciscano da Universidade de Oxford, professor da Universidade de Oxford. Inclusive, o Newman também. Newman também, É exatamente. de Oxford. É. Que originalmente era uma universidade franciscana, foi fundada pelos franciscanos, depois que os anglicanos pegaram. Eu não sei se a Mas Wikipédia conta, mas aqui tá constando Munique. Munique, né? Foi Bom, eu Munique? sabia que era na Alemanha, que era no Sacro Império. Pronto. E ele tem que fugir, é refugiado e é acolhido pelos príncipes. Ele acaba entrando numa briga mais ou menos dos príncipes contra o Papa. Tem um problema que envolve isso, mas que nós não vamos nos debruçar aqui. Mas o ponto é, Guilherme de Ockham, ele tem uma grande influência. Não só ele, claro, existem muitas vertentes do nominalismo, mas ele é o grande nome do nominalismo. E o pensamento dele e as outras versões do nominalismo acabam ganhando muita força no final da Idade Média, nas universidades que estavam em franca ascensão. Ali no período do final da Idade Média, começo da Idade Moderna, ali em 1300, 1400, nós temos assim dezenas e dezenas de universidades que são fundadas. Eu tenho um dado aqui, deixa eu ver se eu acho, aqui, que somente na Alemanha, entre 1385 e 1506, foram fundadas 15 universidades. Assim, parece pouco, né? Porque hoje em Para dia... aqueles tempos era. Mas para aqueles tempos... E outra coisa, a universidade naquela época, ela não era assim, uma instituição de pequeno porte, era uma instituição completa. Né? Uma instituição que tinha um ensino completo de todas as artes. Então, assim, ela precisava de um corpo, de uma estrutura muito consolidada. E nós sabemos bem que a construção de prédios naquela época era demorada. Então, a construção de prédios, a formação de um corpo docente, etc., tudo isso é muito, muito exigente. E ainda assim, em quase 130 anos, aproximadamente 130 anos, 15 universidades são fundadas na Alemanha. E essas universidades, em boa parte dessas universidades, a linha filosófica e teológica seguida, porque nessa época a teologia e a filosofia ainda estavam muito bem unidas, né? Apesar do nominalismo, mas ainda estavam. A filosofia majoritariamente seguida é o nominalismo. Não apenas isso, mas essa forma de pensar que o nominalismo, se não inaugura, catalisa, né, de pensar, em primeiro lugar, as coisas humanas e pensar que as coisas humanas estão separadas das coisas divinas e que uma coisa é você fazer uma investigação acerca da realidade humana, da realidade social, da realidade animal, da natureza criada. E essa investigação não tem nada a ver com as investigações teológicas, então os estudos da teologia e os estudos racionais, filosóficos ficam completamente separados. Essa mentalidade, ela ganha força. Ela ganha força, inclusive, na Itália. E ganha força na Itália, ganha força na Alemanha, ganha força, em alguma medida, na França. Foi nessa mentalidade que Lutero foi formado. E é a partir dessa mentalidade que nós podemos compreender alguns dos problemas pelos quais a igreja passava antes da reforma protestante. Agora já passando para uma segunda fase, né, da nossa, Que é a parte política, né? discussão, que é a parte política dei e social, mas Eu dei uma. Pode completar aí, que eu achei uma coisa aqui que você vai achar interessante. a questão é a seguinte: quando nós observamos a história da igreja no medievo, existem dois grandes períodos, por assim dizer. A igreja, ali depois da queda do Império Romano Ocidental, quando ela começa a se constituir e se tornar a mãe das nações ocidentais, né? E a igreja depois da querela das investiduras no ano 1000, no ano 1070. Depois da querela das investiduras, a relação da igreja com o Sacro Império Romano Germânico, que era o principal império da cristandade, né? Na época, depois ele sucede ao Império dos Francos. Depois da querela das investiduras, a relação da igreja com o império só decai e se torna problemática. E pouco a pouco,
os povos vão pretendendo uma independência da igreja e uma independência do poder desses povos, né? Eles querem um poder que seja autônomo deles. Essa pretensão começa a crescer. Isso porque, embora não existisse verdadeira confusão, não existisse confusão, como normalmente se diz, entre poder espiritual e poder temporal na Idade Média, algumas pessoas dizem que existia uma teocracia. Isso é uma ignorância completa, mas o fato é que o poder temporal, porque ele provinha de Deus, ele provinha de Deus por meio de um ministro. E esse ministro era o Papa, ou a Igreja, né? Tanto é que o Papa coroava os imperadores, né? Exato. E tem alguns fatos que são muito interessantes sobre isso, que eu tenho estudado agora. Não é apenas que o Papa coroava. Os reis eram sagrados. Eles recebiam graus do sacramento da ordem. Os reis, Ah, eles não eram meramente líderes temporais que recebiam uma coroa das mãos do Papa. Eles recebiam graus do sacramento da ordem. E isso muda completamente as coisas, porque o rei ele era parte do corpo da igreja genuinamente. Ele era um subdiácono, talvez. Né? Não lembro. Eu acho que dos 4 ele graus... era a ordem menor, né? Ele era uma ordem menor. Isso, dos 4 graus, eu acho que eles recebiam 3 ou 2. Inclusive, essas cerimônias de sagração estavam diretamente relacionadas ao próprio poder dos príncipes. Porque o poder dos príncipes, na Idade Média, ele era sagrado. E ele não era sagrado meramente por justificação teórica. Ele era verdadeiramente sagrado. Existem indícios disso. Alguns poderes específicos que eles tinham são de tal modo análogos aos poderes divinos que qualquer explicação humana é problemática, né? Considerando o contexto da época. As melhores explicações são as que esses poderes análogos eles estão diretamente relacionados a essa cerimônia de sagração e ao fato de eles serem constituídos como, por assim dizer, sacerdotes do próprio povo, né? É o rei sacerdote. Ele é rei e ele é sacerdote do próprio povo junto à igreja, junto a Cristo. Então ele intermedia essa relação também do povo com o próprio Deus, a seu próprio modo, obviamente. Essas cerimônias de sagração, inclusive, estavam relacionadas com alguns fenômenos muito curiosos, que eram a realização de milagres por parte dos reis assim que eles saíam da cerimônia de sagração. Então, eles eram sagrados, estavam em estado de graça, e eles curavam as escrúfulas, que eram uma doença de pele que existia na época, a peste bubônica, eu acho. Eu não tenho certeza se mas eu acho que é. Eles curavam os doentes assim que eles saíam da cerimônia de sagração. E, bom, nós sabemos o que acontece hoje quando um presidente dá algum auxílio para a população, o presidente cai nas graças da população. Imagine um rei que cura a população corporalmente, né? Se jogar para cima dele. Exato, ele ganha um poder incomensurável, ele ganha um genuíno poder, né? Uma genuína aceitação do povo. Então, isso explica primeiro, porque essas pessoas tinham tanto poder, que o Dessart falou isso na live dele, que assim, as sociedades são muito diferentes. Você não pode pegar e dizer, o iluminismo veio e salvou todo mundo. Não, cara. Você não pode jogar a própria história afogada no Mar Vermelho. Acho que exatamente. Isso aí é o meu grande. E segundo, dá para ver por que isso era justificado. Eu não sabia disso, que os reis eram ordenados. Eu já ouvi falar que o nome rei tinha uma conotação de direito divino. Não, acho que essa teoria já é mais conhecida. Isso tem mesmo. E aí, o ponto é o seguinte, isso não era só uma teoria, porque nós estamos muito acostumados a teorias políticas hoje, né? Nós aceitamos ou não aceitamos uma forma de governo, uma forma de Estado, dependendo da teoria política que nós subscrevemos. Na época não existiam tantas teorias políticas assim, e a política não era política ideológica. Então você não tinha a aceitação teórica de algumas ideias. Você tinha uma realidade concreta. E a justificação do poder dos príncipes, portanto, ela não era apenas teórica. Existia, claro, a fundamentação teórica, mas ela era real, o povo via. E o poder estava, assim, ele era percebido na realidade, né? Na realidade social. Isso é um problema, por quê? Porque uma vez que o imperador não se submete ao Papa,
não submete a fé e a moral da igreja, naturalmente ele perde poder político, né? Então, a situação dele é que ou ele aceita a fé e a moral da igreja e cumpre os ditames, cumpre não as ordens da igreja, porque a igreja não dava ordens nesse sentido, né? Ela não mandava e desmandava no seio, não tinha nem estrutura física para fazer isso. Tem gente que acha que a igreja mandava bula papal todo dia, né? Ah, é. Imprimindo, assim. É porque era muito fácil, né? Demorava assim de 6 meses a um ano para chegar uma carta de Roma até, sei lá, até Paris. Então, assim, era muito fácil o Papa mandar e desmandar no reino, né? Mas o fato é que os seis, eles depois da queda das investiduras, que é um fenômeno muito mal interpretado, mas depois da queda das investiduras, a relação da igreja com o poder imperial começa a se degradar. E o que isso significa? Isso significa que os estados vão assumindo, querendo para si uma pretensão de autonomia. Autonomia política, mas também o caminho começa a ser preparado para uma autonomia espiritual. Isso se relaciona com um dos problemas pelos quais a igreja passou, que é o problema do cativeiro em Avignon. Cativeiro em Avignon é quando os papas, né, são ali no começo dos anos 1300, eles saem de Roma e por aproximadamente 70 anos eles moram e têm a sé em Avignon, por pressões políticas do imperador. Acho que eu não sei, não lembro de todos os detalhes agora para contar a história perfeitinha, né? Mas é por pressão política do imperador e eles ficam lá mais ou menos como reféns, né? Por isso que se chama de cativeiro de Avignon. Esse problema, que é um problema que já denuncia a divisão política e mais a divisão política relacionada às questões religiosas no final da Idade Média, quando ele se resolve em 1378, ou seja, quando os papas voltam de Avignon por intercessão de Santa Catarina de Sena. Eu estava lembrando aqui da frase dela: levanta-te, ó Santo Padre. Exatamente. Quando eles voltam para Avignon, quando eles voltam para Roma, longe do problema estar resolvido, o problema só se agrava, porque o que antes era uma questão política externa da igreja, agora se torna uma questão política interna da igreja. Porque os cidadãos romanos, nesse período, o povo de Roma, né, já não queria mais um papa que fosse francês. E aí começam a surgir as querelas que envolvem a nacionalidade, né? Quer dizer, a escolha de um papa, normalmente os papas eram italianos. Por quê? Porque, bom, Roma é uma cidade italiana, então escolhia-se o bispo de Roma dentre os italianos. Não existia assim uma conferência no Zoom para decidir fazer a eleição papal com todos os cardeais do mundo todo, né? As coisas eram muito mais complicadas, os concílios ecumênicos eram Até muito na época do mais conclave, difíceis. até na época de conclave, Exato. a maioria dos papas foram italianos. Até João Paulo I foi uns 25 de uma vez só. E isso não é necessariamente por questões políticas, né? Ou por questões nacionais. São questões práticas mesmo. A igreja não tem, a igreja, a sede da igreja é em Roma e você não tem como fugir disso. E aí o ponto é que começa a surgir uma briga entre os franceses, entre os papas, o papa de origem francesa, os outros papas que são eleitos pelos cidadãos italianos e até alguns papas que são eleitos pelos cidadãos da cidade de Pisa. Então, por um pequeno período na história da igreja, nós temos um papa e 2 antipapas, né? E você Aquela pensa, coisa, hoje em teve 3 dia... papas na igreja, não sei o que, todo mundo fala isso, né? Hoje em dia, nós, se por um lado nós, com muito acesso à informação, ainda assim recebemos informações falsas sobre o próprio Papa e confusas, informações dúbias e muitas dúvidas surgem, né? Imagine na época que uma informação demorava às vezes décadas para chegar. Então, o sujeito que morava em Pisa talvez nem soubesse exatamente o que estava acontecendo, mas aceitava o Papa que estava na cidade dele. Então, era uma situação muito delicada, né? Bom, esse problema específico, que tem como pano de fundo essas questões políticas e essas questões filosóficas, né? Ele eventualmente se resolve em 1418, com a eleição de Martinho V. E a partir daí começam a surgir outros problemas na igreja.
quais problemas? Nesse meio termo, inclusive, tem a questão, né, que se chama, que é o cisma do Ocidente, o grande cisma do Ocidente, que é exatamente essa problemática envolvendo os múltiplos papas. E depois que essa problemática se resolve, o Papa tem basicamente uma missão. Os papas, não os papas concomitantes, mas os papas sequenciais, né? Eles têm basicamente uma missão, que é reordenar por ordem na igreja, de novo, e reconstruir a cidade de Roma. Porque Roma, durante a Idade Média, até essa época, Roma foi uma cidade praticamente abandonada. A igreja não era rica na Idade Média. A pouca renda que a igreja tinha vinha ou de doações, ou de dízimos, né, como ainda até hoje, ou de alguma coisa que elas conseguiam, algum terreno que eles conseguiam arrendar, ou doar, ou vender ali nos estados papais. E a cidade de Roma, ela, depois da queda do Império Romano, ela se tornou uma cidade muito decadente. As ruínas que nós vemos hoje de Roma, elas são fruto dessa decadência, da falta de conservação dos prédios, né? O que resta da Roma antiga, na cidade de Roma, só está lá por causa da Igreja Católica. O pouco que resta. E quando você vai a Roma, você percebe que você tem dois tipos de arquitetura. Você tem, bom, não dois tipos, mas dois períodos arquitetônicos muito bem definidos. A arquitetura antiga, das basílicas antigas, Santa Maria Maggiore, San Giovanni Laterano, que são igrejas, aquelas igrejas quadradas, romanas, formato de cruz e tal. E depois você tem a arquitetura renascentista, já com a Basílica de São Pedro e com inúmeras outras. Você não tem, em Roma, catedrais, como você tem na França, né? Você não tem aquele prédio refinado, delicado, que demora assim 300, 400 anos para ser construído, né? Você não tem isso. Né? Hã? Uma Notre Dame, por exemplo, não tem. Exato, você não tem uma Notre Dame, uma Sainte-Chapelle, uma Sagrada Família, né, que tem na Espanha. Você não tem. Por que você não tem? Você não tem porque durante 1000 anos a cidade de Roma era uma cidade paupérrima, uma cidade muito pobre. Então eles não podiam, não tinham condições financeiras para arregimentar uma construção dessas, né? Então, quando o Papa volta para Roma e se estabelece lá, uma das suas primeiras missões é reconstruir a Basílica de São Pedro, porque a Basílica de São Pedro Velha estava decadente, ele precisa reconstruir uma nova. E aí, bom, como é que ele constrói uma igreja? Como é que constrói? Com doações dos fiéis. E ele se utilizou de um munus papal específico, decorrente do poder das chaves, que é o poder de estabelecer penitências para os fiéis, atreladas à realização de alguma boa obra, né? No caso, o pagamento das penas temporais, né? Ou indulgências. Indulgências, exatamente. Não está entendendo. A palavra tinha me fugido. Então, o Papa começa a estabelecer, os papas começam a estabelecer indulgências ali no final de 1400, com o objetivo de reconstruir Roma e de construir a nova Basílica de São Pedro. As indulgências, obviamente, estavam atreladas a uma obra de misericórdia para com a igreja, ou seja, ajudar a igreja financeiramente. Não é venda de indulgências, é que você realiza uma obra, seja ela qual for, e você recebe uma indulgência. No caso específico, a obra era a doação de bens materiais para a igreja, né? Que não tem nenhum problema. Essa era a situação. E aí, qual é a problemática envolvida aqui? É que aqui o nominalismo ele já tinha conseguido corroer as bases da escolástica tomice, dos outros ramos da escolástica, né? Escolástica São Boaventura, de Duns Scotus. E já estava se formando um pensamento chamado pensamento humanista. O que é o pensamento humanista? É a ideia de que... Como? Renascença. Renascença. É a ideia de que é necessário pensar as coisas humanas de acordo com o seu mérito próprio, independente das coisas divinas, e que, no final das contas, a investigação das coisas humanas, a investigação da realidade criada, ela tem o homem como centro e não diz respeito a Deus. Isso é fruto do nominalismo, como eu falei no começo, né? Então, esse daqui é mais ou menos o quadro da igreja e da Europa, e do pensamento, da política e dos problemas internos da igreja no final da Idade Média, começo da Idade Moderna. Esse problema filosófico do nominalismo, que remonta séculos antes, né, mas vai se desenvolvendo pouco a pouco,
o problema político de formação das nacionalidades e desejo de poderes políticos autônomos dos poderes espirituais, do poder espiritual, e os problemas na igreja com a descredibilização do papado, por causa do grande cisma do Ocidente, do cativeiro de Avion que o antecede, junto com essa problemática dos papas renascentistas ou dos papas humanistas. Quer dizer, se um papa tem um pensamento humanista, isso obviamente vai gerar muitos problemas, porque ele é um líder espiritual que, pelo menos em algum grau, acredita que as coisas humanas têm relativa autonomia em relação às coisas divinas. Então, obviamente, a moral se afrouxa, os problemas humanos não passam, deixam de ser explicados propriamente pela teologia, né? E a teologia começa a ser apenas esse corpo teórico abstrato que nada diz respeito à vida concreta. Então, você tem todo um problema, uma série de problemas já muito antigos, e acerca dos quais nós podemos nos perguntar, bom, considerando essa situação, não existia a necessidade de uma reforma na igreja? Existia. A reforma existia, mas sempre existe. Eu falei do problema da querela das investiduras, né? Bom, a querela das investiduras, ela se dá precisamente porque o Papa da época, vendo os problemas da igreja, São Gregório VII, ele tenta fazer uma reforma na igreja, a reforma gregoriana. E ele não consegue empreender a reforma plenamente, ele consegue mudar muitas coisas e melhorar muitas coisas. Mas ele não consegue fazer a reforma como ele queria, porque ele é impedido, porque não dá, porque é difícil mesmo. Então, ao longo da Idade Média nós vemos, e até hoje nós vemos que constantemente a igreja precisa de reformas. Periodicamente ela precisa de reformas. E os sujeitos que empreendem essas reformas, ou os responsáveis por empreender essas reformas, quem Deus levanta para empreender essas reformas, são precisamente os santos. Os santos é que reformam a igreja desde dentro. Né? No núcleo existencial da igreja, eles a reformam, qual seja a vida na graça. Vivendo a vida na graça que os santos conseguem mostrar como a igreja precisa ser reformada, ou seja, como os erros da época precisam ser corrigidos e como eles mesmos corrigem os erros da sua época, porque os santos fundam ordens religiosas, eles empreendem missões evangelísticas, eles tentam ajudar no fortalecimento da fé e da moral da igreja, né? Então, esse período, só para te passar a palavra, Simon, esse período, ele talvez possa até ser considerado um período mais grave do que os outros, e há bons motivos para considerá-lo como um período mais grave, e um período que precisava de reforma. Mas, em outros períodos, isso já tinha acontecido, então a situação não é tão atípica assim. Eu queria comentar uma coisa que o Dessar falou na última live, que era o seguinte. A gente tá vendo esse cenário todo aqui, e agora que a gente vai começar a falar da própria reforma, né? Exato. O panorama da Idade Média, do início da Idade Média, foi um império decadente e, de repente, aqueles homens que viviam uma vida de oração, retirados, eram eremitas, eram monges, pegaram os destroços e levantaram uma sociedade muito melhor do que a anterior. Porque o mundo pagão era um caos completo. E que não desprezou nada de bom que havia no mundo antigo, né? Nada não é uma disso. sociedade que surge contra a sociedade antiga, ela surge para reformar e para sacralizar aquilo que já existia de bom, né? Ela aproveita tudo se aproveita. Isso se mostra tanto fora da igreja e principalmente dentro dela. A igreja mudou muito nesse processo, né? Não é à toa que dizem que ela se corrompeu. Só que não, ela estava, na verdade, mudando o mundo e ela estava se constituindo, ganhando corpo. E ganhando corpo no processo. Ela estava dizendo assim, é aqui o meu lugar. Dá licença que eu cheguei. Uhum. Então, vamos lá, Rafael. Falando desse... Já falamos do panorama todo. O panorama anterior. Agora nós queremos saber onde entra personagens como Lutero, Calvino, mas também eu vou colocar aqui Wycliffe, John Huss, acho que o Pedro Valdo, que é um pouco bem anterior, mas também entra. Anterior. O Huss também é anterior. O Huss também é anterior a Lutero e Calvino. Isso daqui, eles entram no seguinte sentido. Bom, ao longo da história da igreja, nós sempre vemos hereges e dissidentes e pessoas que tentam
repensar a igreja de acordo com suas próprias ideias, né? Isso não é uma novidade. Já no primeiro século você tem grandes hereges, no segundo, e no terceiro, e no quarto, e no quinto, enfim, todos Paulo subsequentes. que o diga, né? Paulo que o diga. Você tem, por exemplo, no século XII, a fundação de duas grandes ordens religiosas, os franciscanos e os dominicanos, né, as grandes ordens religiosas, as ordens mendicantes, que elas mesmas empreenderam uma grande reforma na igreja, e uma delas, os dominicanos, uma delas surgiu com um objetivo específico: acabar com uma heresia. Pense só, para acabar com uma heresia, o sujeito funda uma ordem, São Domingos, ele funda uma ordem religiosa, uma instituição dentro da igreja que tem o objetivo de exterminar, de acabar com uma heresia pesada, que era o catarismo. Isso é muito... Essa percepção, essa visão histórica, ela ajuda a compreender o que acontece aqui na Reforma Protestante, porque você vê que o surgimento de movimentos heréticos não era nada novo. Antes de Lutero você tem alguns hereges, até os hussitas e vários outros. E depois de Lutero você tem muitos outros. Então, o que há de peculiar nessa questão é a proporção que a heresia ganhou, que o erro ganhou. Porque até então ele conseguia ser controlado. Controlado como? Controlado com prudência da igreja em lidar com a questão, com a evangelização dos hereges, porque os dominicanos não iam lá para descer a sola nos cátaros, né? Até porque os cátaros já desciam a sola em si mesmos, né? Eles nem precisavam de ninguém para apanhar isso. Eles praticavam aborto, pregavam suicídio, era gente muito boa. Então, assim, talvez deixados à própria sorte, eles se exterminariam, né? Mas os dominicanos iam lá pregar, então, e tinham também o auxílio do braço secular. O que era o braço secular? Era esse rei que era sagrado e que tinha um grau de sacramento da ordem. Era um sujeito que vivia, pelo menos, um grau de variação, claro. Nem todo rei da Idade Média era santo, mas existiam muitos reis santos, né? Tem um fato que a gente pode apontar para isso. Tem um fato muito simples, do primeiro milênio. Todos os 7 concílios do primeiro milênio, foram antes do cisma com a Igreja Ortodoxa, eles combateram questões específicas. E todos eles foram convocados pelo imperador. Pelo imperador. Todos eles. Exato, porque existe essa união não confundida, diga-se, entre o poder imperial e o poder secular. Qual é o problema, então? E por que eu fiz essa longa introdução para poder falar brevemente, porque infelizmente a gente não vai poder falar muito mais. Essa introdução. Mas eu acho que essa introdução ela é fundamental para compreender o período. Se você começa falando de Lutero, você não entende muito bem a situação. Agora, fechando em Lutero, então. Quem é Lutero? Lutero é um sujeito que tem uma formação nessas universidades que foram fundadas na Alemanha sob uma perspectiva nominalista. Então, ele já tinha problema de compreender a relação da fé e da razão, e dos aspectos humanos e aspectos divinos da realidade. Ele vive num império que já há 500 anos estava batendo de frente com a igreja e querendo autonomia política e topando qualquer oportunidade que aparecesse de autonomia espiritual. Os papas, por causa desses problemas do cativeiro de Avignon, do grande cisma do Oriente, né, dos múltiplos papas, e do próprio renascentismo, e ainda mais pelo fato de que os papas estavam pedindo dinheiro para a população, né? A igreja estava mais ou menos descredibilizada e, bom, todo mundo sabe, quando aumenta a taxação, todo mundo sente logo e fica logo com raiva. Então, quando você vê emissários do Papa indo pedir, eles não iam cobrar, né? Não é questão de cobrança, eles não iam dizer assim, você tem que pagar, então, mas ele ia cobrar, né? Então, a população, obviamente, fica um pouco mais sensível, né? Então, esse quadro todo, ele chega em Lutero. E Lutero nasce nesse período, ele é formado nesse período. Ele é formado na Alemanha. Todos os problemas que estão envolvidos com a reforma protestante de Lutero são problemas derivados de todo esse quadro. Em primeiro lugar, por que Lutero não entendia a misericórdia divina? Porque ele não entendia a relação fundamental entre Deus e os homens. Por quê? Porque ele entendia a teologia e entendia a filosofia. Ele era até professor de Aristóteles, ensinava ética aristotélica e tal. Do ponto de vista nominalista, obviamente, mas ensinava. Mas ele compreendia os dois ramos do conhecimento, grandes ramos, né? A filosofia e a teologia.
Mas ele não conseguia perceber a união entre elas. O que isso significa? É que, intelectualmente, ele não conseguia perceber como ele, enquanto homem, podia chegar até Deus. E como Deus vinha até ele. Ele não entendia a relação de homem com Deus, do Deus com o homem e do homem com Deus. Ele não entendia a relação das obras carnais do corpo com a alma. Por quê? Porque ele não entendia como a alma, que era uma realidade divina, se relacionava com o corpo, uma realidade puramente humana e material. Então, existe todo... Os problemas de Lutero estão muito relacionados a esses problemas filosóficos e teológicos. Lutero era um cidadão alemão, então ele já cresceu num ambiente político mais ou menos avesso à igreja, né? Em um ambiente político e os problemas que envolvem a reforma luterana, as discussões, o apregoamento das teses em Wittenberg e depois as discussões que acontecem, o fato do cardeal Caetano ter ido conversar com ele lá e tudo isso, bom, isso tudo acontece em território alemão. Por quê? Porque o príncipe interviu para que acontecesse em território alemão. Então, existia uma questão nacional aí. O príncipe não ia deixar um cidadão do Sacro Império Romano Germânico e ser julgado em Roma. Então, essa questão política influenciou Lutero. Permitiu que Lutero continuasse propagando os seus erros sem ser corrigido propriamente. Né? E, além disso, os problemas da igreja impediram também que ela corrigisse propriamente Lutero. Claro, grandes pessoas debateram com Lutero, o próprio cardeal Caetano, o próprio Johann Eck, né? Mas, claro, eu não estou aqui excluindo os fatores pessoais de Lutero, né? Os problemas de virtude dele, a falta de virtude dele, e etc. Mas o que eu estou dizendo é que quando você olha para a circunstância, você entende por que aquela heresia não foi facilmente abafada, né? Pense só o seguinte: se o Sacro Imperador estivesse do lado da igreja, Lutero não teria conseguido fazer nada. Ele teria sido, no máximo, mais um frade que se desviou da igreja e era taxado de louco. Mas como ele teve apoio imperial, bom, aí ele ascendeu. Fora que uma coisa, a gente está falando aqui de um apoio do imperador, só que o apoio do imperador por si só não é uma coisa ruim. Pelo contrário, a igreja também contou com o apoio dos imperadores por muito tempo. Se não fosse o Império, Calcedônia nunca teria acontecido, porque o próprio Império convocou um concílio lá em Éfeso que deu muito errado. Inclusive, o patriarca foi assassinado. O patriarca de Constantinopla foi assassinado, assim, no meio do povo. Então, se não fosse esse e muitos episódios, se não fosse o poder imperial, o poder secular, a igreja não seria nem metade do que ela é hoje, naquela época. Exato, e isso é providência divina, né? Então, assim, a questão é que, para entender propriamente a reforma, esse quadro todo precisa ser compreendido. E, a partir daí, as investigações e os estudos acerca de Lutero e de Calvino ganham um contexto muito concreto. Calvino também foi outro desses sujeitos que, nascendo na França, né, logo se envolveu com grupos de reformadores, e não só reformadores luteranos. Existiam vários reformadores na época. Várias pessoas com pensamento dissidente da igreja. Diga-se que a igreja não é favorável ou ela não defende uma única corrente filosófica, por assim dizer, né? E nem mesmo, dependendo da questão, uma única corrente teológica. Ela permite a existência de várias correntes teológicas, salvo quando alguma coisa é fechada em dogma, mas ela permite que vários teólogos reflitam e pensem sobre o problema e deem as melhores explicações que conseguirem, e vários filósofos também, sendo católicos, pensem a seu próprio modo e contribuam com a igreja. Então, o fato de dizer que existiam vários reformadores não é dizer vários reformadores e uma só igreja. Pelo contrário, a igreja era uma, mas dentro dela existia uma pluralidade de pensamento. O próprio fato de existir um agostiniano e um tomista já mostra muita coisa. E aí o ponto é que Calvino se envolveu com esses círculos e depois foge para a Suíça, e lá na Suíça ele encontra um outro tipo de organização, né? Não era uma organização imperial, a cidade era uma cidade império, né? Mas o que ele institui ali é uma nova forma de organização social que surge a partir dele, que é da união entre o poder secular e o poder religioso, uma confusão, na verdade, né? Então, assim, por que ele pôde fazer isso? Porque, em primeiro lugar, o poder secular já não era mais forte,
o poder religioso estava, de algum modo, fragmentado e era muito, com alguns problemas, e com problemas de credibilidade, fundamentalmente, né? E não houve ninguém que conseguisse parar o que ele estava fazendo. Os cátaros, por exemplo, eles conseguiram algum sucesso por algum tempo, mas eles conseguiram ser combatidos, eles foram combatidos também. Então, a questão não é tanto analisar o porquê de uma heresia existir, mas de analisar o seguinte: o porquê dela continuar existindo e dela não ser combatida, e quais os modos adequados de combatê-la, obviamente, né? Então, a problemática aqui da reforma protestante é esse o quadro. E aí a questão era a seguinte, né? A igreja precisava de uma reforma? Bom, sim. Mas o que Lutero, Calvino e os outros reformadores propuseram era o exato oposto de uma reforma. Porque eles não propuseram uma reforma, como diz o Edmund Burke, né? Eles não propuseram consertar uma parede, refazer o fundamento da casa. Eles propuseram destruir tudo e reconstruir de novo. Isso é o exato oposto de uma reforma, né? Então, assim, para terminar, para ir encaminhando o final da nossa live, a igreja precisava de uma reforma e a igreja estava passando, por assim dizer, por mais um dos seus eternos temporais mares vermelhos, né, que sempre vão existir. E, claro, ela passaria incólume, mas essa passagem incólume, ela acontece por meio da graça de Deus agindo na igreja, especificamente por meio dos santos. E o que ela precisava era de uma boa reforma por meio de santos e por meio da própria instituição, da própria hierarquia da igreja, né? E veio E o que os conselho. e que veio depois, exato. Mas o que os reformadores propuseram foi o exato oposto disso. Se eles tivessem proposto uma reforma e tivessem se envolvido na igreja para fazer uma reforma, talvez eles tivessem morrido católicos e tivessem morrido vendo uma boa obra sendo realizada. Mas como eles se separaram da igreja, né? Eles terminaram a vida longe da igreja e fazendo exatamente aquilo que era o mais desnecessário, né? Que era tentar destruir a igreja e tentar fundar uma nova. Ô, Rafael, para finalizar aqui, eu tenho uma pergunta particular, né? A gente tá aqui, né? Ainda não é 9 horas, tá? Daqui a pouco tem um 12-0 do Vasco, mas vamos lá. Eu tenho uma pergunta bem particular, porque uma coisa que me incomodou no meu próprio estudo, né? A gente se converteu quase na mesma época, apesar de eu ter tido contato, me converti alguns meses depois, mas ali na época, né, 2017, um ano, não precisa explicar porque é importante para isso, eu comecei a perceber que começou ali nas teses de Lutero, nas ideias luteranas, só que logo desembocou em calvinismo. E logo o calvinismo se dividiu em outras questões. Tipo, ninguém mais concorda com ninguém. E com o passar do tempo isso piora. A gente poderia até usar o Newman para explicar isso, né? O Newman fala que isso é um princípio mesmo de uma heresia, que, por exemplo, a gente falou aqui das heresias dos tempos primitivos. Os arianos de um lugar, eles não, por exemplo, os arianos de Constantinopla, eles não estavam nem aí, nem concordavam com o que os arianos da África falavam. E outras heresias, os gnósticos eram muito piores, inclusive. Vieram bem antes, eram muito piores. Os caras eram mil e uma ideias diferentes e ninguém se entendia, ninguém falava a mesma língua. Tanto que ele cita que, eu não lembro qual, mas ele vai dizer assim, se você chegar no meio disso tudo, se chegar para uma pessoa e perguntar onde é que fica a igreja católica, vão apontar sempre para a igreja que defende a mesma ideia em todo canto do mundo. Então eu queria perguntar, pegando o panorama que você deu, que é um pouco mais histórico, filosófico, por que existiram tantas corrupções, eu não vou dizer corrupções, porque existiram tantos desenvolvimentos nesse sentido, de que um já não concorda com o outro ao passar do tempo, ao invés de ser uma coisa contínua, porque a lógica seria que o luteranismo tivesse prevalecido. Se fosse uma coisa verdadeira, a lógica seria que a igreja luterana seria o protestantismo em si. Como que fica? É porque na igreja nós temos elementos concretos de unidade, né? Por assim dizer. Em primeiro lugar, existe a autocompreensão, que é própria de todo católico, né? Desde os apóstolos, de que a igreja precisa ser uma e de que
é necessário fazer um esforço consciente para que ela esteja unida. Claro, é o Espírito Santo que mantém a igreja unida, mas esse esforço consciente é necessário. Esse esforço consciente por parte dos cristãos, ele se revela nas grandes questões antigas, né, nas grandes discussões antigas, acerca das doutrinas e etc. Discussões que envolviam, às vezes eram questões muito locais, às vezes uma heresia surge apenas no local e não se espalha muito, mas ainda assim fazia-se uma reunião de todos os bispos do mundo, de toda a hierarquia da igreja no mundo todo para resolver aquela questão. Quer dizer, todos eles tinham uma consciência muito clara de que um problema de heresia não era um problema só da igreja de tal cidade, era um problema de toda a igreja. Então, esse esforço consciente de se manter unido é algo que existe na igreja católica, mas não existe na igreja protestante. Esse é o primeiro ponto. Lutero, ele apela para a consciência individual e ele apela para o juízo que nós temos de nós mesmos individualmente. Lutero nunca diz que é necessário levar em conta os outros para que você faça um esforço consciente de estar unido à igreja, né, que a igreja precisa ser uma. Não, ele diz, bom, eu tenho certeza da minha salvação, eu estou unido a Deus e isso basta, né? Eu me preocupo apenas comigo mesmo. Então, existe esse traço de individualismo já no começo do protestantismo que se revela em alguns outros aspectos. Em primeiro lugar, o livre convencimento ou o livre exame, enfim, qualquer nome que se dê, mas o fato de que você crê piamente que pode ler as escrituras você mesmo e sem o auxílio de nenhum mestre, sem o auxílio da tradição, ou sem sequer conferir aquilo que já foi dito sobre aqueles trechos, né, sem fazer pelo menos um estudo comparativo, você pode dizer o que está ali escrito. E que você não precisa sequer se basear em critérios gramaticais. Você pode muito bem ler e adivinhar o sentido do texto, né, que é o que acontece hoje, basicamente. Esse individualismo interpretativo, ele decorre desse individualismo espiritual. Tem uma nomenclatura que os americanos usam, né? Tem uma doutrina, tanto católica que os protestantes afirmam, dizendo que é contra a igreja, que é o sacerdócio de todos os crentes. Pronto, que o protestantismo não tornou todo mundo um sacerdote comum, ele tornou todo mundo um papa. Cada um tem um ex-cátedra e fala a verdade. Mesmo... Exato, e na verdade mais do que um papa, né? Porque o papa ele não pode reinterpretar as escrituras. Os poderes de infalibilidade papal são muito limitados, né? Ele no máximo pode dizer, ó, isso daqui que todo mundo já crê, que está fundamentado nas escrituras, tem na tradição, e esses 100 padres da igreja aqui ao longo de 1500 anos disseram, isso daqui é dogma e todo mundo tem que crer. É isso que o Papa faz. Ele não diz assim, ó, eu tive uma ideia aqui, vamos reinterpretar esse texto das escrituras. Ele não faz isso. Então, assim, o poder, na verdade, esse poder papal que surge a partir de Lutero é mais do que um poder papal. Né? É muito mais. Então, esse individualismo espiritual, esse individualismo intelectual, ainda mais em conjunto com a incapacidade de resolver discussões teológicas pela falta de critérios para resolver, né? Todo mundo sabe disso. Quem é do direito sabe disso, que quando você vai resolver alguma querela jurídica, você precisa de critérios para resolver aquela querela jurídica. Então, se você está discutindo acerca da interpretação de um artigo, da interpretação de um trecho da lei, você precisa dizer quais são os critérios que serão utilizados para decidir, para poder discutir sobre esses critérios e então resolver a questão. Agora, se eu não tenho a tradição, se eu não tenho a interpretação dos Santos Padres, se eu não tenho a opinião dos grandes teólogos, dos grandes filósofos da cristandade, né? Se eu não tenho os concílios, os documentos da igreja, se eu não tenho, enfim, todos esses critérios, esses outros critérios para definir como eu resolvo um problema teológico, no final das contas, a questão se resume a eu consigo lhe convencer do que eu estou dizendo ou não, certo? Mas o convencimento racional ou não? Em alguma medida racional, mas em alguma medida não, porque se eu não tenho critérios racionais, se toda tentativa de articular critérios gera mais divisão do que união, porque ninguém chega a algum acordo sobre eles, então, no final das contas, existe uma impossibilidade de você resolver qualquer questão teológica dentro do protestantismo. E por isso que pelas questões mais espúrias as igrejas se dividem, né? Às vezes não são nem por questões teológicas, às vezes é por uma consideração diferente acerca de algum aspecto prático. Quer dizer, o sujeito acha que
pode tomar vinho, o outro acha que não pode. Pronto. É mais do que suficiente. Não é nem questão de interpretação das escrituras, é uma questão de moral, assim, das mais ínfimas, né? Já é mais do que suficiente para você gerar uma nova igreja. Então, esses problemas intelectuais e espirituais são o fundamento das múltiplas divisões, né? E como diz São Paulo, bom, divisão é sinal de Satanás. Ele mesmo diz, não sou nem eu. Então, acho que é tudo por É hoje. isso. Queria agradecer desde já, só que antes de fazer as considerações finais, eu queria ler o finalzinho do último capítulo, né, que o Newman ele dá uma citação que eu acho que cabe aqui, porque com essa live, a gente vai ter um episódio sobre tradicionalismo no próximo sábado, porém, essa parte aqui, ela é a parte endereçada mesmo aos protestantes, então, acho que aqui já está meio que um encerramento da série. Eu acho que aqui cabe a citação do Newman. Não desprezes o que aqui encontraste. Não consideres como mera questão de controvérsia atual. Não te decidas resolutamente a refutá-lo e a procurar a melhor maneira de fazê-lo. Não permitas que a imaginação te induza a pensar que isso é resultado de um desapontamento, desgosto, inquietação ou sentimento ferido, ou sensibilidade indevida ou outra fraqueza. Não permaneças fechado nas associações dos anos passados. Não queiras determinar que a verdade seja aquilo que gostarias que ela fosse. Nem transformes em ídolos tuas expectativas mais caras, pois o tempo é curto e a eternidade é longa. Então, acho que aqui a gente pode dizer assim, você, se... Acho que aqui, essa série a gente fez pensando tanto em protestantes ou católicos informados ou não, com tempo de estudo, enfim, ou que estão chegando agora. O que você encontrou aqui é um processo que a gente já vem fazendo há alguns anos, né? Rafael aí pegou isso até na faculdade. Eu, no caso, eu não faço direito, sou de letras, mas eu já vi umas coisinhas que, se não fosse católico, eu não entenderia. Na minha formação também. Eu sei como é. Ah, com certeza. E já vi relatos de outras pessoas também, com suas formações ou de amigos comentando. O que você encontrou aqui não foi uma coisa fácil para a gente digerir. Acho que o Rafael pode dizer melhor que eu. Não é uma coisa fácil você olhar para tudo que você crê, diz, afirma e dizer tem um problema tão grave que talvez eu tenha que remodelar tudo, tenha que reformar o meu pensamento. Tenha paciência. Vá com calma. Vá devagar. Não, devagar com a dor que o santo é de barro, como a gente fala aqui no interior. Rafa de Fortaleza começa a citar. Devagar com a dor que o santo é de barro. Vá com calma, porque ninguém aqui teve pressa para aprender. Ninguém aqui teve desespero. E claro que essas afirmações aqui podem gerar um certo desconforto, porém essa é parte do processo também. Seja bem-vindo, né, desde já, independentemente de que direção você queira tomar. Se você escolheu ouvir a nós ou não, com o coração aberto, seja bem-vindo de qualquer modo. E com isso, Rafael, eu te agradeço aqui a presença, muito bom contar com a presença aqui no Jansa Aula de filosofia. Confesso que eu aprendi muita coisa que eu nem imaginava. E muito feliz. Honra toda minha. Nos abençoe. Né? Sigam o Rafael, que ele tem uma página de Instagram. Tá marcando aqui em cima, né, Rafael? Eu acho que tá. Para mim não tá marcando. Sigam também aqui a página do Apostolado. Se você tá no YouTube vendo depois, se inscreve aí no canal, dá uma olhada nos outros vídeos, que aqui tem muito conteúdo bacana também. E sigam também o Methods Projects aqui no Instagram. E é isso, Rafael. É isso. Um abraço para todo mundo. Um abraço. Tchau, tchau. Boa noite. Até mais. Um abraço, Fred. Tchau, tchau.